Então, irmãos, nós chegamos a nosso sexto estudo dessa série do Sermão do Monte. Então, sempre lembrando, se algum irmão perdeu algum dos estudos, nós temos gravado o áudio e os irmãos podem pedir para nós que a gente dá o link para que os irmãos consigam acompanhar todos os estudos e assim entender melhor a sequência. E a gente tem a tarefa, de decorar as bem-aventuranças. Então, semana passada nós terminamos as bem-aventuranças, o Edilson deu a última delas e agora a gente vai tentar recitá-las de cor. Vamos lá? Bem-aventurados Amém. Que bênção, louvado seja Deus. Temos uma grande porção das Escrituras decoradas. Algumas dificuldades, uma palavrinha ou outra, mas que bom que os irmãos, na maioria, conseguem lembrar de grande parte do texto. Que bênção. Então, na semana passada, a gente terminou a parte das bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. Hoje a gente vai ver sobre ser sal e luz, baseado em Mateus 5, do 13 ao 16. Mas tudo que a gente viu no Sermão do Monte, nessa primeira parte das bem-aventuranças, vai continuar sendo usado. Inclusive, no estudo de hoje, tem toda a relação com essa primeira parte. A gente viu que as bem-aventuranças são o caráter do cristão. Aquilo que o cristão é, aquilo que define o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E a gente terminou elas falando sobre a perseguição, que as bem-aventuranças, a última dela é a bem-aventurados perseguidos. Então, quando aquilo que nós vivemos como discípulos de Jesus gera perseguição por causa de Cristo, isso gera um incômodo no mundo, que ele passa a nos perseguir. E qual que deve ser a nossa atitude diante da perseguição? O que a gente faz? A gente se esconde, a gente se afasta do mundo, a gente vive longe do mundo para que não sejamos perseguidos, negamos as nossas características de maneira nenhuma. É justamente o contrário. Nós somos chamados para viver uma vida ativa, com contato com este mundo, influenciando este mundo. E as bem-aventuranças, que são essas mudanças internas que acontecem em nós, elas vão ser expressas externamente, por meio das nossas obras. E é isso que vai impactar o mundo. E, consequentemente, o que a gente viu, uma das coisas, é gerar perseguição. Mas esse não é o único resultado da gente viver uma vida como bem-aventurados. Nós veremos outros resultados disso. Para explicar isso, Jesus vai usar duas metáforas, ou seja, duas figuras para que a gente entenda. E elas são bem conhecidas no geral da igreja, que é essa figura do sal e da luz. Então, enquanto essas bem-aventuranças mostram aquilo que nós somos, as nossas características, a gente vai ver agora que ser sal e luz vai ser a maneira como essas características vão ser demonstradas no dia a dia,
a gente chama essa parte de o testemunho do reino. O reino de Deus que começou em nós, ele vai ser testemunhado por nós. É como o discípulo de Jesus vive em contato com este mundo. Então, nesse primeiro ponto, eu coloquei para nós o título Sal para Salgar. E os irmãos vão entender porque parece um pouco óbvio, né? Mas é exatamente isso que o texto vai tratar. E está baseado na primeira parte, a parte A do versículo 13, que diz: vós sois o sal da terra. E Jesus começa, né? O texto começa com essa declaração bastante simples. Parece uma declaração bem simples. E ela é simples. No entanto, ela também é bastante profunda. Jesus usava linguagem simples, ele usava elementos que eram conhecidos do povo. Todo mundo sabia, por exemplo, o que era o sal. Todo mundo sabia qual que era a função principal do sal naquela época. E qual que era essa função? Era a função de conservar os alimentos. A gente sabe que naquela época as pessoas não tinham freezer, geladeira, refrigeradores em geral. Então, como que eles faziam para que, por exemplo, uma carne não apodrecesse? Eles salgavam a carne. Eles colocavam bastante sal para que ela não apodrecesse. Por quê? Porque o sal possui elementos que evitam que as bactérias ali que vão gerando esse apodrecimento causem isso na carne. Então, essa era uma maneira de conservar os alimentos. O sal também serve para dar sabor. Ele realça o sabor das coisas, ele traz sabor. Mas a principal função é conservar os alimentos. Isso é usado até o dia de hoje. A gente tem alguns alimentos ainda que são bem salgados para que eles não estraguem. E então, nessa metáfora que Jesus está falando, ele está falando que vós sois o sal da terra. Então, os discípulos de Jesus são comparados ao sal. E essa terra que o texto está falando aqui não é a terra, o mundo, planeta Terra. Não é a terra no sentido, digamos assim, geográfico, mas são as pessoas que estão neste mundo. Então, nós, e somente nós, como é a ênfase no original, somos o sal da terra. Somente os discípulos de Jesus é que são o sal da terra. E qual que é a nossa função, então? É semelhante a essa que eu expliquei. É evitar que o mundo se corrompa ainda mais. É retardar o apodrecimento desta terra. O mundo, irmãos, isso não é novidade para ninguém, né? O mundo está apodrecendo. Nós vemos, nós ouvimos, nós percebemos, nós vivenciamos o quanto o pecado tem acabado com o mundo, tem feito realmente estragos terríveis no mundo. E é essa semelhança de apodrecimento que a gente vê na carne, a gente pode ver ao nosso redor, através da vida das pessoas, através da maldade do mundo, esse apodrecimento. E nós cristãos devemos ser estes que, estando no mundo, retardam o apodrecimento, evitam a putrefação do mundo. E a pergunta é, como nós fazemos isso? Como que os cristãos podem retardar o apodrecimento do mundo? E a resposta é um tanto simples, é tudo isso que a gente já viu até agora. É quando nós, os cristãos, vivemos como bem-aventurados, colocamos em prática as bem-aventuranças, aquilo que nós somos, pacificadores, a fome e sede de justiça, misericordiosos. Tudo isso, quando colocado em prática no mundo, é aquilo que vai impactar o mundo e desacelerar esse processo de apodrecimento do mundo. Então, como a gente faz isso? Vivendo de maneira como a gente viu que Jesus descreveu nesse Sermão do Monte. Quando nós vivemos assim, irmãos, no mundo, vai ficar clara a diferença que há entre os discípulos de Jesus e aqueles que não são. Por quê? Porque os discípulos de Jesus têm valores totalmente diferentes na sua ética, na maneira que ele trabalha, na maneira que ele enxerga família, casamento, amor, nos seus relacionamentos, perdão, misericórdia. Tudo isso que o cristão vai demonstrando
vai impactando o mundo, vai, digamos assim, é como se fosse o sal sendo jogado ali em cima da carne, para que essa carne, para que este mundo não se corrompa ainda mais. E é claro que ao mesmo tempo que a gente está mostrando isso, e esses aspectos têm a influência no mundo, para que eles deixem, para que eles sejam refreados das suas más obras, ao mesmo tempo dá esse sabor do sal, mostra o que é a vida com Cristo, mostra quais são as características daquele que vive com o Senhor, dá um gostinho, um saborzinho de Cristo. Porque o mundo vive atrás disso, né? Vive atrás de sabor, de alegria, de felicidade, mas eles não encontram em lugar nenhum. E nós, ao vivermos como verdadeiros discípulos, podemos dar esse sabor ao mundo, mostrar para eles aonde que a gente realmente encontra a alegria. Só que, irmãos, não é possível nós vivermos como bem-aventurados isoladamente, afastados do mundo. Nós não podemos e não tem como mostrar essas bem-aventuranças sem ter contato com o mundo. Para que o sal salgue a carne, ele precisa estar em contato com a carne, precisa cair ali em cima da carne, encostar. Às vezes era esfregado o sal na carne para ela absorver o máximo possível daquele sal. E da mesma maneira, nós cristãos precisamos ter contato com o mundo. Durante a história, teve um movimento chamado monástico que errou muito com relação a isso. Por quê? Porque eles pensavam que viver uma vida pura, uma vida que agrada a Deus, era se afastar do mundo, era se retirar, ir para locais isolados, ficar sem contato com a civilização, e lá eles viviam uma vida de contemplação, meditação, oração, jejum, e eles achavam que isso era viver de verdade o evangelho, o cristianismo e ser puro. Mas é totalmente o contrário do que Jesus nos fala aqui nesse texto. Quer comentar? Pode falar. Eu vi que você levantou a mão, pode falar. Isso, tem o grupo dos zelotes, bem destacado, né? São pessoas que não entenderam muito bem como funciona, né? Ser sal e luz. Eles estavam indo na própria força, na revolução, né? O Paulo Júnior que trata isso, né, no livro dele. Muito bom esse comentário, mas a gente vai ver que não é assim que a gente exerce o nosso sabor, não é assim que a gente salga este mundo. Então esse movimento ele está totalmente errado. Por quê? Porque a gente vê nesse texto muito claramente que precisamos ter contato com o mundo. E aqui eu quero mostrar para os irmãos um texto que eu acho que deixa isso bastante claro para nós, que é Jesus, em João 17, vamos começar lendo a partir do verso 9. Esse texto é quando Jesus está orando, que é aquela oração que a gente chama oração sacerdotal, bem perto da partida de Jesus deste mundo. Ele vai orar por si e vai orar pelos discípulos e depois vai orar também por nós, os discípulos que viriam a crer no futuro. E eu destaquei algumas coisas que vai nos mostrar a necessidade que nós temos de permanecer no mundo. Olha o que o texto diz, verso 9. É por eles que eu rogo, Jesus falando de nós, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que o Pai deu a Cristo. E ele fala, porque são teus. Veja bem claramente a nossa distinção do mundo. Nós não somos do mundo. E ele fala, já não estou no mundo, Jesus falando, mas eles vão continuar no mundo. Apesar de sermos do Pai, nós continuamos no mundo. Verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Lembra da perseguição? Porque eles, olha lá de novo, não são do mundo, como eu também não sou. Mas olha o que Jesus fala agora, verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aí ele fala um propósito da gente estar neste mundo ainda no verso 21. A fim de que todos sejam um, falando dos discípulos,
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, fala da relação do Filho com o Pai, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele fala da nossa distinção, porque o sal também é isso, né? O sal tem seus elementos distintos do outro, então fala que nós somos do Pai, mas ao mesmo tempo fala que nós permanecemos no mundo. E o próprio Cristo não ora para que a gente seja tirado do mundo, para que a gente seja levado desse mundo, mas que a gente fique neste mundo, sendo guardados do mal, sendo guardados do pecado. Ou seja, há um propósito para a gente estar aqui. Há um propósito para a gente permanecer nessa terra. E o propósito a gente já pode ver um pouco no verso 21, né? Que ele fala de que para que o mundo creia que o Senhor me enviou, que o mundo creia em Cristo. Então, nessa nossa permanência ainda neste mundo, serve de testemunho para o mundo a respeito de Jesus Cristo. E a gente também percebe que essa maneira que os discípulos vivem é importante, está dentro dos planos de Deus para evitar que este mundo fique ainda pior. Então, uma das maneiras de evitar essa corrupção que esse texto fala é que, aqui eu pulei, né, por causa do espaço, mas ele fala assim, a fim de que todos sejam um. Ele está falando da união que os discípulos tinham, da comunhão que os discípulos tinham um com o outro, do amor que os discípulos tinham um com o outro. Ou seja, esse estilo de vida que nós vivemos, quando o mundo olha, isso impacta, isso chama a atenção do mundo, isso deixa eles com um alerta. Por quê? Porque são coisas que eles não veem no dia a dia deles. Então, essa maneira de viver que chama a atenção do mundo, aponta para a obra de Cristo. É por isso que evita a corrupção, é por isso que dá sabor, e é por isso que gera, digamos assim, salvação. Leva pessoas para olharem para Cristo. Ah, William, eu não aguento mais estar nessa terra, nossa, aqui está tudo horrível, está tudo muito difícil. Realmente, nós sofremos exatamente pelo reino já estar dentro de nós. Mas há propósitos para você e para mim, para nós permanecermos aqui por algum tempo. Então, temos que estar cientes, irmãos, que nós somos sal dessa terra. Nós estamos aqui para retardar o apodrecimento do mundo, as suas más obras. Então, comparado com o mundo, às vezes a gente pensa, né, puxa, mas a gente é tão pouquinho, parece que lá no meu trabalho, na minha casa, na onde eu estudo, parece que eu sou uma minoria, parece que sou só eu, e tem umas pessoas, tem assim, uma quantidade de pessoas muito grande para que eu consiga exercer influência. Mas Jesus disse, vós sois o sal da terra. Nós não podemos duvidar nem desacreditar do que Deus pode fazer, digamos assim, com uma pitadinha de sal naquela sala, naquele escritório, naquele lar. Deus pode usar um pouquinho de sal ali e aquele pouco de sal naquela carne evitar que as pessoas ao seu redor se tornem cada vez mais ímpias. E olha só, isso é uma declaração bastante forte, né? Porque pensa na influência que as pessoas têm hoje, Netflix, internet, amizades ímpias e tudo aquilo que pode influenciar. Mas se nós vivermos como verdadeiros cristãos, com as bem-aventuranças que a gente estudou, nós podemos impactar as pessoas ao nosso redor, através do poder do Espírito Santo que age através de nós. Tudo bem? Eu ainda coloquei um texto para a gente olhar sobre essa questão do sal, que é o texto de Colossenses 4:5, que ele fala assim, ó, portai-vos nessa relação com o mundo, né? Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. E ele fala, Paulo falando, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele ainda fala desse relacionamento que nós temos com o mundo, a necessidade que temos de ter sabedoria para saber responder às pessoas de maneira
agradável. E é claro que agradável aqui não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas ter sabedoria de Deus para testemunhar do Evangelho. Por isso que o texto fala, vocês portai-vos com sabedoria e aproveite as oportunidades. Você vai ter oportunidades no meio dos ímpios para salgar, para dar sabor, para influenciar, para evitar que aquelas pessoas se tornem ainda mais pervertidas. Seja sábio, use as suas palavras temperadas com sal, ou seja, palavras agradáveis, palavras com sabedoria. Quando as pessoas perguntarem a respeito da sua fé, aproveite para falar do Evangelho. Então esse é um dos textos também que mostra como o nosso modo de viver, nosso modo de falar, nosso modo de testemunhar deve dar esse gostinho de sal do que é uma vida com Cristo neste mundo. Está claro, irmãos, até aqui, essa relação do sal evitando a corrupção e dando sabor? Tudo bem? Então, antes, avançando mais um pouco, a parte B desse versículo, olha só, porque aqui a gente tem uma pergunta e, digamos assim, um problema. Olha o que Jesus diz. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Ser insípido é ser sem sal. É como se Jesus estivesse dizendo, e se o sal não for salgado? E se o sal perder a capacidade de salgar? Como que há de salgar? Como que a gente pode recuperar, restaurar o seu sabor? Como é que um cristão pode exercer influência se ele não estiver vivendo de acordo com aquilo que a gente viu nas bem-aventuranças? Então, aqui é como se o sal perdesse aquela característica que é única dele, que distingue ele dos outros elementos. Naquela época, isso poderia acontecer no transporte do sal e no armazenamento do sal. Ou seja, o sal tinha contato com outras substâncias, com outras impurezas, e ele perdia aquilo que lhe era particular, ele era contaminado, ele perdia essa capacidade única dele de salgar. E da mesma maneira, o cristão que começa a ser influenciado pelo mundo, vai perdendo a capacidade de fazer a diferença, de evitar a corrupção, de dar sabor neste mundo. Mas a declaração de Jesus aqui, a pergunta que ele faz é bastante forte, né? Ele fala assim, como que a gente pode restaurar o sabor dele? Como que é possível, uma vez que essa pessoa foi tão influenciada que esse sal perdeu o seu sabor, como restaurar isso? E esse alerta é muito importante para a gente não pode menosprezar o que Jesus está falando aqui. Há pessoas que se dizem sal, há pessoas que se dizem cristãs, há pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, mas a vida dela é tão, digamos assim, corrompida com as impurezas deste mundo, que ela prova na sua própria vida que ela nunca foi sal, coisa nenhuma. Mas tem aqueles que são verdadeiros cristãos, que estão conosco e por causa das influências do mundo, eles estão perdendo a influência que deveriam exercer sobre o mundo. É aquilo que a gente sempre fala, está se deixando influenciar pelo mundo em vez de influenciar. E o texto fala assim, como vamos restaurar o sabor? Para que vai prestar um crente, alguém que se diz crente, mas não influencia ninguém? Sabe, às vezes a gente tem algumas desculpas, tipo assim, William, mas isso aqui é uma fase só. É uma fase, a pessoa está passando por uma fase, essa idade é difícil. Não, é normal nesse momento a pessoa esfriar, porque essa idade, essa fase. Mas o alerta de Jesus é, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se um cristão vai sendo influenciado por este mundo, como ele vai exercer o seu sabor? Como ele vai salgar? Como lhe restaurar o sabor? E olha o que Jesus diz, para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Era isso que acontecia com esse sal que era corrompido, que era misturado. Ele perdia a sua utilidade, ele simplesmente era lançado nas estradas e os soldados, as pessoas que passavam,
pisavam sobre ele. Por quê? Porque ele não tinha valor nenhum. É isso que acontece com os que se dizem crentes, ou até mesmo as igrejas que se declaram cristãs, mas já não têm influência nenhuma sobre o mundo. Pelo contrário, elas estão totalmente contaminadas pelo mundo. As pessoas pensam que para ganhar o mundo, para evangelizar o mundo, precisam se tornar mais parecidas com o mundo. Puxa, se a gente fizer isso, as pessoas virão até nós. E o texto está mostrando que é exatamente o contrário. Quanto mais você recebe essas influências, menos você tem essa característica distintiva de sal, que só os cristãos têm. Somente os cristãos são sal do mundo, sal nessa terra. Quando essas pessoas recebem essa influência, elas perdem a capacidade de testemunhar do Evangelho, de falar de Jesus e, consequentemente, evitar a corrupção, dar sabor e mostrar o Evangelho. É forte o que Jesus fala, mas serve de alerta. Uma vez que a gente se declara sal, uma vez que a gente viu que é assim a nossa vida, nós temos que nos perguntar, temos exercido influência? Temos exercido sabor neste mundo? Nós ainda impactamos o local onde a gente está? Ser seguidor de Jesus não é apenas vir à igreja 2 vezes por semana. Não é isso. Não é isso. É ser sal nessa terra, ter contato com o mundo e não ser contaminado por ele. Pelo contrário, dar o do seu sabor a ele. Fazer com que as suas propriedades sejam colocadas sobre eles. O que afeta o nosso testemunho, irmãos, não é a nossa particularidade, não é aquilo que a gente tem de diferente. Pelo contrário, esse é o combustível do nosso testemunho. E é disso que o mundo precisa, pode ter certeza. O mundo precisa de sal. A tecnologia aumentou, a ciência aumentou, as filosofias aumentaram, mas nada pode evitar a corrupção do ser humano, a não ser os cristãos, a não ser o sal nessa terra. Muitas vezes a gente reclama, irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos ambientes que a gente está. Nossa, aquele pessoal é terrível, aquele pessoal é boca suja, aquele pessoal é isso e aquilo. Mas será que não está faltando exatamente a sua influência para retardar a depravação, para retardar o apodrecimento daquelas pessoas? Será se não é exatamente a sua influência como sal que está faltando no seu trabalho, na sua casa, na escola? Ficou claro, irmãos? Deu para entender? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta nessa parte? Pode falar disso. Sim, cada discípulo, né, por si, digamos assim, é um instrumento de Deus ali onde foi colocado. Não foi colocado à toa, não foi colocado por acaso. Deus sabe por que você está ali, por que você está nesse contexto, e Deus quer te usar dessa maneira. Ele te capacitou, Ele te transformou, Ele te deu as bem-aventuranças que a gente viu exatamente para isso. Bem colocado. Mais alguém? Vamos avançar então, irmãos? A gente tem agora o segundo ponto, que é luz para iluminar. Então, aquela obviedade. O sal, a gente viu que pode perder o seu sabor e ficar imprestável. A luz, pode acontecer algumas coisas com ela também. Mas a gente vai ver aí o versículo 14, parte A. Jesus faz outra declaração a respeito de seus discípulos, né? Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, enquanto o sal tinha esse aspecto, digamos assim, negativo, né, para evitar que algo acontecesse de apodrecimento, de depravação do mundo, agora nós temos a luz que tem esse aspecto, digamos, positivo, para mostrar o caminho, mostrar aonde essas pessoas devem trilhar. Por quê? Quando Jesus declara que nós somos a luz do mundo, a gente já pode entender que o mundo está em trevas. O mundo está na escuridão. E aqui novamente tem a ênfase. Vós e somente vós são a luz do mundo. Somente os discípulos é que são luz para este mundo. E a
função da luz, aqui é bem mais fácil, né? É simplesmente iluminar. Essa é a função principal da luz. E essa é a nossa função, trazer luz a este mundo. Mas o que chama a atenção no primeiro momento é Jesus fazer essa declaração a nosso respeito. Porque a gente sabe que Jesus falou isso a respeito dele mesmo. Vejamos esse texto em João 8,12, para a gente entender essa relação. É o próprio Jesus falando, olha só o que ele diz. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então ele está se declarando como a luz do mundo. E de fato ele é a verdadeira luz do mundo. Mas tem um detalhe que às vezes a gente não percebe nesse versículo. Olha o que ele fala. Quem me segue, os meus discípulos, não andará nas trevas, que é o estado que nós estávamos antes de conhecer a Cristo. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz de Jesus Cristo passa a habitar nos seus discípulos. É por isso que Jesus pode dizer que nós somos a luz do mundo. Porque a luz dele, digamos assim, a fonte principal de luz, a luz pura, verdadeira, é ele. Mas nesse texto, a gente vê essa relação, essa intimidade. A gente fala que é uma relação espiritual que acontece entre o Cristo e os seus discípulos. Nós passamos a participar da natureza de Cristo, dos seus atributos, das suas características. Ele compartilha conosco. E olha só, o texto de Efésios 5 ainda esclarece mais para nós. Efésios 5:8, ele diz, pois outrora, a gente já estudou, né? Pois outrora éreis trevas. Mesma coisa que a gente viu em João 8. Porém, agora sois luz, não luz própria. Jesus é a luz própria, mas somos luz no Senhor, através do Senhor, por causa da nossa união com o Senhor. E daí ele fala, né? Consequentemente, andai como filhos da luz. A gente fala, tem uma comparação que é o sol e a lua. A gente sabe que a lua não tem luz própria. O que a gente vê é a lua refletindo a luz do sol. É basicamente isso. O sol que tem luz própria, Jesus tem luz própria, mas nós, como seus discípulos, refletimos a luz do nosso Senhor. E eu ainda coloquei o texto de Filipenses aí, Filipenses 2,15, que ele fala isso, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Ele fala, filhos de Deus, inculpáveis. Olha onde a gente está, no meio de uma geração pervertida e corrupta, lembra que a gente viu sobre o sal? Na qual a gente deve resplandecer como luzeiros no mundo. No mundo é o lugar onde a gente deve brilhar. Então, essa é a nossa função. É para isso que Jesus também nos chamou, para nós sermos luz. Mas é de se maravilhar, né? Dele compartilhar dos seus atributos, do seu próprio ser com seus discípulos. Seja sincero, quando a gente olha para nós, parece que fala, nossa Jesus, o Senhor está fazendo umas declarações tão maravilhosas, a gente um povozinho, né, como diz Isaías, a gente tão fraco, às vezes tão medíocre, tão pequenos, a gente olha e fala, nossa, é sério que eu sou tudo isso? As Escrituras dizem que sim, nós somos, irmãos, o sal da terra, e nós somos a luz do mundo. Apesar de sermos, digamos assim, vasos de barro, há um tesouro dentro de nós, o Evangelho de Jesus Cristo, e é Ele que deve brilhar através das nossas vidas. Então, essa é a nossa função. E o que é então iluminar? O que é brilhar? Quando ele fala assim, vocês são a luz do mundo, o que nós devemos fazer? Irmãos, na Bíblia, a luz sempre anda lado a lado com a verdade. A gente vê vários textos que é declarado isso, luz e verdade, quase como sinônimos. O que é iluminar o mundo? É trazer a verdade, é falar do Evangelho, é resplandecer essa luz de Cristo através das nossas vidas. Então, que a gente viva de maneira que a nossa vida seja usada para livrar pessoas das trevas, como nós estávamos outrora, para que outras pessoas cheguem ao reino
da luz, sejam tirados do reino das trevas. Foi para isso que Cristo nos chamou, proclamar essas boas novas. Ele, Jesus fala, em Mateus 4 mesmo, fala que ele veio como luz para os gentios. A luz brilhou no meio das trevas e nós também devemos brilhar. E daí, como com o sal, nós temos aqui alguns problemas que podem acontecer com a luz. Quais são? Olha que continua dizendo o versículo 14. O texto fala: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então ele fala: vocês são a luz do mundo. E veja, não é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus quer dizer com isso? Talvez hoje a gente não tenha uma noção muito clara, por causa que a gente vive numa sociedade tecnológica, totalmente iluminada. Luzes, aqui temos diversas luzes na rua, temos iluminação pública, temos luzes em tudo quanto é lugar, nas nossas casas, mas naquela época não era assim. A iluminação não era comum. O que eles usavam para iluminar? Muitas vezes usavam as lamparinas, as candeias, então era uma luzinha bem fraquinha, digamos assim, comparada a hoje. Usavam tochas, esses tipos de coisas que eram objetos de iluminação. Não tinha iluminação pública, por exemplo. Mas imagina, você tem um breu, mas imagina você olhando lá para o horizonte, mesmo à distância, se houvesse uma cidade construída numa região montanhosa, era possível ver a luz dela. Não tinha como esconder. Então, para eles, isso era uma linguagem bem próxima, até porque Jerusalém é uma região montanhosa. Então, eles sabiam que se você olhasse em um lugar que houvesse luz, numa cidade, num monte, ainda que você estivesse a quilômetros de distância, ainda que você estivesse na escuridão, quando você olhava lá, você via aquela luz brilhar. Não tinha como esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. E é exatamente isso que Jesus fala a nosso respeito. Vocês são luz, não tem como esconder, não pode esconder aquilo que vocês são. Vocês foram feitos assim, digamos, é da sua natureza brilhar, iluminar, trazer luz nessas densas trevas. E Jesus ainda dá outro exemplo. Ele fala assim, no verso 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então, pensa aqui numa candeia como se fosse pensa numa vela, é algo próximo do que a gente tem hoje. Isso daqui é um alqueire, um cesto. Então, o alqueire era um cesto que eles usavam para recolher frutas, recolher as coisas. Imagina só, você tem essa vela aqui, e você acende a vela, só que depois você cobre ela com esse alqueire, você coloca uma bacia, um balde em cima. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Já acabou a energia na sua casa? A primeira coisa que a gente faz, agora a gente pega o celular e acende, né? Mas a primeira coisa que a gente fazia era procurar uma vela. E a gente ia lá, acendia a vela. E o que a gente fazia com a vela? Punha debaixo da cama, não é? Claro que não. Óbvio que não. O que a gente fazia? Colocava no velador, que era um local específico, onde, através disso, iluminava a todos os que se encontravam na casa. Tem um local apropriado para se colocar a luz, a lâmpada, se colocar a lanterna, a vela que você acende. É um local visível, de maneira tal que a luz daquilo possa iluminar todos os que estão presentes. E a comparação é bem clara. É assim que nós também devemos ser, porque não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém não coloca um balde, uma bacia, um alqueire em cima de uma candeia, mas você coloca no velador, num local apropriado para iluminar as pessoas. Não tem como nos escondermos, irmãos. Não tem como a gente deixar de viver aquilo que nós somos. Não tem como deixarmos de brilhar. Não dá para se esconder. Nós temos que trazer a luz do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Você é a cidade fortificada para os que estão na escuridão, para os que estão sem ponto de referência, perdidos. Eles vão olhar para a luz na sua vida,
como referência. Você é essa candeia que é colocada no velador e ilumina toda a sua casa. É você, irmão. Você é a luz deste mundo. Esse é o meio que Deus escolheu para trazer luz para as pessoas em trevas. É usar a sua vida. Pode falar. Você fala parecido com ele, né? Dá para perceber no seu jeito de falar que você estava andando com esse tal de Jesus aí. Sim, realmente. Mais alguém? E esse ponto é interessante, né? Porque a nossa relação com Cristo, como eu falei, de luz, a gente compartilha do caráter de Cristo, da natureza divina. Deus, ao nos regenerar, Ele passa a habitar em nós, através do seu Santo Espírito. Então não tem como negar. Nós recebemos isso exatamente para salgar e para brilhar. Isso é o que nós somos. Mas parece que a gente quer lutar contra isso. Parece que muita gente a gente quer se esconder. Parece que muita gente quer ficar debaixo do balde ali, da bacia, debaixo do alqueire. Parece que a gente não quer ficar num local elevado para trazer luz para as pessoas. Mas é lá que Jesus quer nos colocar. Por quê? Porque há propósitos para nós ao iluminar as pessoas. Que é o que a gente vai dar sequência aí. O texto continua dizendo, verso 16, que é o nosso terceiro ponto. Então a gente tem sal para salgar, luz para iluminar e obras para glorificar o Pai. O texto diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele não conclui a metáfora do sal. Ela para lá naquele verso mesmo, no verso 13. Mas aqui, essa conclusão vale para as duas. As duas metáforas praticamente têm o mesmo significado. Ela fala sobre a influência que a gente deve exercer na sociedade, no mundo. Mas aqui, a gente tem alguns aspectos importantes ainda para destacar. Primeiro, ele fala que para a nossa luz brilhar, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E eu queria parar aqui. Por quê? Porque é diante dos homens que nós devemos brilhar, não é escondido. O sal foi feito para ter contato com a carne, com aquele alimento, onde ele vai depositar o seu sabor. A luz não foi feita para ficar debaixo da cama, para ficar debaixo do armário. Foi feita para colocar em locais elevados e dar luz para todos os que estão presentes. Nós precisamos brilhar diante dos homens. As pessoas, irmãos, precisam ver as nossas boas obras. O texto diz, para que vejam as vossas boas obras. Muitas vezes, principalmente nós reformados, às vezes não damos tanta ênfase às boas obras, porque realmente para a salvação, elas não existem boas obras para a salvação. Nós éramos incapazes de produzir boas obras. Mas depois de salvos, as boas obras são uma consequência da vida cristã. Todo cristão deve produzir boas obras, deve olhar para a sua vida e ver se há boas obras, porque as boas obras são a evidência da salvação genuína, da salvação verdadeira. As boas obras é o lado visível da santificação, é o lado visível da sua transformação, é a parte que o mundo vai ver. Então, as bem-aventuranças, digamos assim, a transformação interna que aconteceu dentro de você, o mundo não consegue ver isso. Nós não conseguimos ver. São coisas espirituais, digamos assim. No entanto, aquilo que isso produz fica exposto, fica claro diante dos homens. Eles veem as nossas obras e eles precisam ver. Nós precisamos praticá-las diante dos homens, diante deles. Refletir, mostrar o que Cristo fez nas nossas vidas. É isso, irmãos, que vai impactar a sociedade. E olha só o que o texto ainda fala no final. Ele fala para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Primeira vez que a gente encontra Pai aqui em Mateus. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente falou na última bem-aventurança que uma das consequências de se viver como um verdadeiro cristão era ser perseguido.
E realmente é. Mas não é a única. Não é a única consequência. Muitas vezes, irmãos, pela graça de Deus, a nossa vida vivida como bem-aventurados, como verdadeiros discípulos, produzirá conversão. Pessoas ímpias ao nosso redor vão se render a Cristo e vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus por causa da nossa influência. Isso é maravilhoso. O que o texto termina dizendo, né? É possível que eu e você, irmãos, sejamos usados para isso, para que pessoas saiam das trevas, para que pessoas saiam desse apodrecimento para o qual o mundo caminha dia após dia. Elas podem ser salvas por verem as nossas obras. Para que a glória seja nossa? De maneira nenhuma. Para que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Eu quero concluir com um texto que para mim assim é fundamental, que resume bem tudo isso que a gente viu, que é o texto de Mateus 9, versículo 10. Por que eu quero terminar com esse texto? Porque isso mostra Jesus Cristo, como Ele viveu em nosso meio. Ele era o sal mais puro que já pisou nessa terra, era a luz mais resplandecente que já habitou neste mundo. Ele era, mas mesmo assim, Ele não viveu isoladamente. Ele esteve diante de pecadores. E esse texto está no contexto de quando ele chama Levi, que é Mateus. Ele chama Levi para segui-lo e Levi segue. Levi passa a ser um discípulo. Mateus, de quem a gente está lendo agora o Evangelho. E esse discípulo, após ser chamado por Cristo, ele faz um banquete na sua casa e chama seus amigos. E quem que eram os amigos de Levi? Levi era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E naquela época, todo mundo odiava publicano. Por quê? Primeiro, que ele pegava os impostos de Israel ali do povo, ele era funcionário de Roma. Então ele estava na terra com seus concidadãos, pegando o imposto dele e dando para um outro poder, para um outro governo, que era o governo de Roma. Como se não bastasse isso, ele ainda tirava um por fora. Quanto que é a sua dívida? A sua dívida é 15, na verdade é 10, porque 5 era dele. Então havia toda quando você fala que nem hoje tipo de político, que as pessoas falam, nossa, político é tudo. As pessoas generalizam, eu sei, mas tinha mais ou menos essa mesma semelhança com o publicano. E está lá, Levi faz um banquete na sua casa, Jesus vai para esse banquete, Jesus vai para esse jantar, e quem está lá junto com ele? Sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, olha os religiosos, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Como é que pode ele estar no meio dessa gentalha, digamos assim? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa é a missão de Jesus, vir chamar pecadores ao arrependimento. Isso daqui para mim foi bastante impactante, porque às vezes a gente quer se afastar das pessoas. Às vezes, é claro, irmãos, que nós temos que tomar cuidado quando a gente está perto dos ímpios, para não termos prática nas mesmas práticas que eles, não termos parte nessas mesmas práticas, para a gente não se envolver no pecado deles. Mas é possível, e foi para isso que Jesus nos deixou, estar entre eles, no meio deles, e ser luz, e ser sal, e não se corromper. Assim como Jesus, que teve contato com prostitutas, com publicanos, com pecadores, mas não se corrompeu. O que muitas vezes a gente faz? A gente recebe o convite para o churrasco, a gente recebe o convite para o almoço, a gente recebe o convite de tal pessoa e a gente fala, não, eu não quero, eu não tenho paciência não. Ir lá e ficar ouvindo aquilo, nossa, aquela música lá, parece
parece que a gente não tem uma mentalidade evangelística, de sal, de luz. Parece que a gente não pensa nas influências que a gente pode exercer na vida daquelas pessoas. Parece que a gente não pensa, parece que a gente só pensa na comida, em encher a barriga, sei lá, porque a gente não vê essas realidades eternas das vidas das pessoas. Jesus estava ali, por quê? Porque Ele foi salvar pecadores. Era a missão dele. E é também a nossa missão como representantes de Cristo. Estar entre eles e iluminar, e salgar, e dar testemunho do Evangelho. E não ficar se escondendo, ficar recusando todos os convites, ficar dando desculpas. É isso que muitas vezes a gente faz. A gente vive um cristianismo fechado dentro das quatro paredes do templo. E não é para isso que a gente foi chamado, irmãos. A gente deve estar entre eles. Não estou falando ter parte com os pecados dele, mas temos que estar lá para testemunhar, para evangelizar. Lembra que a gente leu? Para aproveitar as oportunidades, para saber responder acerca da nossa fé. Tem gente que se orgulha de não ter contato com o mundo, sabe? Isso mais parece, aqui o texto, parece mais os fariseus. Como que o vosso mestre está comendo com esse tipo de pessoa? É mais atitude religiosa, farisaica, que não quer ter contato. Ah não, se eu estiver lá ele vai me corromper. Se eu tiver... É você que tem que exercer a influência, é você que tem que evitar a corrupção, é você que tem que ser luz lá. É claro que você não vai chegar lá e na primeira vez, nossa, todo mundo vai se ajoelhar e crer em Cristo. É claro que não, Deus pode fazer, mas não é geralmente assim que acontece. Mas a sua vida, a sua postura no meio deles deve exercer influência, deve fazer diferença. Então, irmãos, pense, você vai receber convites. Final do ano está aí, digamos, né? Para o Natal, não, mas aqueles meus parentes, nossa, olha, pense em gente fofoqueira. Eu não sou. Você era assim também? Não era assim que você era? Pecador, miserável, nas trevas. Porque, olha o que Jesus quer. Eu quero misericórdia e não holocaustos, não sacrifícios, não uma religiosidade externa, barata, que não tem amor pelos pecadores, que não tem misericórdia por aqueles que estão indo para o inferno. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você está aí para fazer a diferença, para ser influência nessa terra. Você vai ficar se escondendo, vai ficar debaixo do alqueire? É aí que você quer ficar? Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso. Nós, irmãos, somos o povo que tem a mensagem de vida eterna, que pode tirar almas eternas do inferno. Não podemos ficar escondidos. O nosso Salvador, o nosso Senhor, não ficou escondido. Teve contato com pecadores, teve contato com essa carne apodrecida. Ele foi o sal que desceu do céu e evitou que nós caminhássemos para a corrupção eterna. Ele nos resgatou das trevas. Alguém que carrega tudo isso que a gente estudou nas bem-aventuranças, não pode se esconder, não pode ficar trancado. Não pode, irmãos. Nós temos que sair, nós temos que estar juntos, nós temos que exercer influência na nossa família. É claro que você pode falar, nossa, William, mas eu acho que eu não consigo. Nossa, mas isso é difícil demais. Puxa, que boa oportunidade de você dobrar os joelhos então e pedir poder do Espírito e pedir sabedoria e pedir intrepidez para você testemunhar. Essa é uma ótima oportunidade. A gente olhar a nossa necessidade e se ajoelhar. E é uma oração que eu te garanto que agrada a Deus. Senhor, dê-me poder para testemunhar naquele casamento, naquela festa, naquele aniversário, naquele almoço. Dê-me poder, dê-me oportunidade, Senhor. Me faça sensível para eu perceber o momento que eu vou poder falar do Evangelho, que eu vou poder consolar aquela pessoa, que eu vou poder orar por ela. Você não tem isso em mente? Que as oportunidades vão surgir no contato com as pessoas. Ore, Deus é poderoso para nos capacitar. É isso, né? Os discípulos estavam em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E quando eles foram revestidos de poder, eles foram revestidos para testemunhar do Evangelho, para serem testemunhas de Cristo aonde quer que eles fossem. É isso, irmãos. Eu acho que esse texto, ele resume bem, ele fecha bem como nós devemos ser influência. A gente olha para o nosso mestre, e o nosso mestre é misericordioso. Estava entre eles sem se contaminar com eles. Não estava isolado e permanecia
santo. Alguém quer fazer algum comentário? Que a gente já vai para as aplicações finais do nosso estudo. Ficou claro, irmãos? Deu para entender o que é ser sal e o que é ser luz? Não está nenhuma dúvida? Então vamos lá. Vamos para as nossas aplicações finais. E elas são bem simples, irmãos. Mas ao mesmo tempo, como as palavras de Jesus são profundas, geram em nós bastante reflexão. E a primeira é essa: você tem salgado esta terra. Você percebe que as pessoas ao seu redor têm deixado práticas ímpias por causa da sua presença. Quando você está entre elas, elas dão uma segurada nas brincadeiras, no palavreado, no que assistem, porque sabem que tem sal ali. Sabem que ali não podem fazer isso, porque você está evitando a corrupção, as piadas imorais, os olhares, as brincadeiras, por causa da sua presença. Pode ser isso, irmãos, que vai acontecer na sua família. Por você estar lá, por eles saberem que é um cristão verdadeiro lá. Que a gente possa presenciar isso na nossa família. Imagine que glorioso será a gente ver a nossa influência, não deixando que as pessoas que a gente ama tanto se afundem ainda mais no pecado. Deus é poderoso para fazer isso. Ainda que às vezes a gente fala, nossa, mas eu só uma pitadinha de sal, mas Deus é poderoso para usar um pouquinho de sal para salgar o ambiente. Pense no trabalho, pense na escola onde você está. As pessoas ficam à vontade ao seu lado para fazer qualquer tipo de pecado, porque você não tem exercido nenhuma influência, ou é diferente? Segundo, você tem iluminado este mundo, a luz do Evangelho tem brilhado através da sua vida. Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Pense, lembre aí da última pessoa que você teve a oportunidade e falou de Cristo para ela. Não estou falando de falar e fazer uma pregação, não, falar de Jesus, falar, precisa conhecer a Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, compartilhar o Evangelho com alguém. Pense qual foi a última vez e por que isso faz tanto tempo que aconteceu. Você tem iluminado este mundo? Você crê que só através da pregação do Evangelho as pessoas vão sair das trevas e conhecer a verdadeira luz? Você crê nisso? Você crê nisso? Terceira, você tem se escondido? Olhe bem para como você tem agido diante da sua família, diante dos colegas de trabalho, diante dos amigos de faculdade, diante dos vizinhos. A gente nem conhece quase os vizinhos. Como que você tem agido? Você tem se escondido? Na hora que ele sai na rua, você entra, para não ter que falar com ele. É assim que você age? Você se esconde para não iluminar? Você se esconde para não salgar? Como você tem reagido às oportunidades de estar próximo aos pecadores? Você ora, pede graça, poder de Deus, para que quando você estiver lá, surja oportunidades de falar de Cristo? Ou você simplesmente recusa? Ah, não vai dar, deixa para a próxima. Ah, eu vou ver e te aviso, e nunca avisa. Não, a gente marca um dia. Não, vai dar certo, um dia a gente marca. É assim, sempre se escondendo, sempre desculpas. Quarto, suas obras têm trazido glória ao Pai Celeste. Você já teve o privilégio de ver alguém confessando algo a respeito de Deus por causa da sua influência? Você já teve esse privilégio? Ou melhor, você já teve o privilégio, experimentou a graça de ser usado por Deus como instrumento para que pecadores fossem salvos? Você já experimentou essa imensa alegria de Deus usar você, eu? Essas pessoas medíocres aos olhos humanos, sem tanto conhecimento, sem tanta sabedoria, mas que carregam essa luz, essa mensagem poderosa, e que outras pessoas chegaram ao conhecimento do Evangelho através de você. Você já experimentou isso? Você pensa nisso? Você deseja isso? Você quer isso? Você
pensa na glória de Deus, você anseia que o nosso Deus seja glorificado por causa da sua obra redentora, e você quer ser um instrumento dele para isso, para que as pessoas reconheçam que ele é Deus, que ele reina, que ele merece a glória, que todo joelho deve se dobrar diante dele e confessar que Jesus é o Senhor. Isso está no seu coração como um discípulo? E por último, faça o check-up, né? O check-up cristão. A luz ilumina também o nosso coração. Não tem como a gente estudar esse texto, olhar para esses versículos e não fazer uma séria avaliação da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que recuperemos, se tivermos perdido, o sabor, para que essa luz tenha mais watts de potência, mais força. Pode ser que é só uma vela ali, só o restinho da vela, mas Deus pode incendiar sua vida, para você ser um luzeiro e brilhar para a glória de Cristo. Que sejamos, irmãos, sal da terra e luz do mundo, para a glória do Pai. Amém.